Qual que é a diferença do BNDES da gestão Bolsonaro para o BNDES da gestão Lula? Eu acho que na gestão Bolsonaro havia uma clara determinação, que eu acho que começa com o golpe, com a entrada da chamada Ponte para o Futuro lá no governo Temer, de apequenar e, se possível, eliminar o banco. O banco ele vinha numa trajetória decrescente com vários mecanismos que estão exaurindo o banco. O primeiro mecanismo foi uma decisão do Tribunal de Contas da União e que o banco devia devolver todos os subsídios que recebeu. Então, sem correção monetária, foram mais ou menos 400 bilhões, o banco já transferiu para o Tesouro 670 bilhões de reais. E se corrigir, é 1 trilhão e 50 bilhões de reais em 6 anos. Que era dinheiro que o banco poderia Era emprestar. dinheiro que é o papel do banco emprestar para a micro e pequena empresa, para a agricultura, para gerar emprego, para gerar renda. Não faz nenhum sentido o banco financiar o Tesouro. Isso não é papel do Banco de Desenvolvimento. São mais de 500 bancos no mundo. Um ativo de 18 trilhões e 700 bilhões de dólares, que responde por 10% do investimento global. Nenhum banco de desenvolvimento paga imposto como o BNDES paga. Nenhum banco de desenvolvimento no mundo paga 60% de dividendo, como pagava na época do Bolsonaro, Paulo Guedes, e com esse mecanismo de devolver subsídio. Dou um exemplo para você. Os Estados Unidos, eles se deram conta que o neoliberalismo, aquela agenda de Estado mínimo, globalização, estava desindustrializando o país. A China, que fez o contrário, emergiu com uma grande potência econômica e estão tentando se reindustrializar. Qual é o principal instrumento? 383 bilhões de dólares esse ano de subsídio. 230 bilhões de dólares de subsídio para microprocessadores. E nós não só não temos, como tínhamos que devolver os recursos que deveriam, pelo menos, ter um crédito. Você mudou isso? Então, isso mudou. Quero agradecer ao Tribunal de Contas da União, especialmente ao presidente Bruno Dantas, que foi reeleito merecidamente no tribunal. Eles parcelaram a última parcela de 22 bilhões e 600 milhões. Foi fundamental. Segunda medida muito importante é do Congresso Nacional. Nós aprovamos por unanimidade no Senado e na Câmara a TR, a taxa referencial de juros para inovação, que é uma taxa de 2%, 3% ao ano. Por quê? Porque inovação é risco. Você desenvolver um processo, um produto novo, você não sabe se o empresário vai chegar. Se você colocar a taxa de juros, e a nossa taxa era a maior taxa de juros real do mundo, não vai ter inovação no país. Sem inovação, não tem indústria, não tem economia no século XXI. Então, acho que essa também foi uma medida muito importante. Nós conseguimos reduzir os dividendos de 60% para 25%, mais recursos para empréstimo. O presidente Lula abriu uma grande janela de oportunidade para o Brasil. Dou um exemplo para o BNDES. Nós já contratamos esse ano 3 bilhões e 400 milhões de dólares de apoio internacional ao banco. Mais ou menos em torno aí de 16, 17 bilhões de reais. E temos em processo de contratação mais 3,9 bilhões. Então, eu estou falando de 36 bilhões de reais de dinheiro novo para o banco para financiar a economia. Então, isso é fundamental para ter esse crescimento espetacular que nós tivemos esse ano. Por exemplo, as consultas no banco cresceram quase 100%, projetos que estão entrando. As aprovações, mais de 40%. Nós estamos indo para... Tivemos 96 bilhões de desembolso no ano passado, estamos indo para 145 bilhões de aprovações esse ano. É um crescimento muito forte. Você pega, por exemplo, pegar um dado aqui para você, saneamento básico, que é um grande tema do Brasil. O ano passado foram 1 bilhão 218 milhões de reais. Esse ano, 10 bilhões 354, ou seja, 850% a mais de recursos para saneamento. Estradas, rodovias, foram 2 bilhões e 100 no ano passado, 14 bilhões e 100 esse ano. 646% a mais em rodovias. E isso em todas as áreas, por exemplo, na parte de exportações de bens. Aumentou mais de 230%, especialmente a Amarela está num ano extraordinário.